Você já percebeu que o seu medo da vida se parece muito com o medo de lançar um barco ao mar? Enquanto o barco está preso à margem, ele parece seguro. Está firme, está quieto, está intacto. Mas ele também está imóvel, limitado, longe de tudo que poderia descobrir. Talvez seja exatamente assim que você esteja vivendo agora, protegido por fora, paralisado por dentro. Você diz que quer viver mais, diz que quer crescer e avançar. Mas quando a vida te empurra para águas profundas, você recua. Você hesita. Você trava. Você chama isso de cautela, chama de prudência, chama de tempo certo. Mas existe uma pergunta que dói. E se o problema não for o mar? E se você se acostumou tanto à margem que passou a chamar prisão de segurança? A coragem não nasce quando o mar se acalma. Ela nasce quando você decide partir, mesmo tremendo. Você não tem medo apenas do sofrimento. Você tem medo do que a vida pode exigir de você. Muita gente tem medo de dar errado, mas no fundo também tem medo de dar certo, medo de mudar, medo de deixar a versão antiga para trás. Medo de descobrir que pode muito mais do que imaginava. Viver de verdade exige escolha. E toda escolha exige responsabilidade. É por isso que a margem seduz tanto. Na margem, você sonha sem se comprometer. Você deseja sem se responsabilizar pela travessia. O mar assusta porque ele exige uma versão mais adulta, mais corajosa, mais entregue. E isso mexe com tudo. A margem não é apenas um lugar de proteção. Ela também é um lugar de estagnação. A margem parece inocente, parece prudente, parece até sábia afinal. Quem está na margem não afunda, não enfrenta tempestades, não se perde no horizonte. Mas também não descobre nada, não se transforma, não amadurece, não encontra o mundo e nem a si mesmo. A vida é movimento, é mudança, é passagem. Talvez o seu sofrimento venha exatamente daí. Você quer uma vida viva, mas tenta vivê-la parado, quer profundidade, mas sem risco, quer expansão, mas sem deixar a terra firme. Isso é contraditório. Em algum nível, você deseja o mar, mas continua organizado para a margem. Enquanto isso não mudar, sua alma continuará sentindo que nasceu para mais, mas vivendo apenas para resistir ao vento. Grande parte do seu medo vem do mar imaginado, não do mar vivido. Sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. A mente cria tempestades antes da primeira onda. Ela inventa desastres, antecipa humilhações e fracassos. Você ainda nem partiu, mas já se imagina naufragando, ainda nem tentou, mas já se vê derrotado. O medo ocupa o espaço da vida antes mesmo dela começar. Nem toda onda afunda o barco, nem todo vento destrói. Às vezes, o que te espera não é o colapso, mas a expansão que você evita imaginar. Você quer controlar o mar, mas a vida começa quando você aceita que não controla tudo. O sofrimento cresce quando você tenta agarrar o que não depende de você.
mar oscila, ele surpreende. A vida também. Pare de buscar garantias absolutas. Pare de exigir certezas antes do salto. O mar não exige que você controle a água. Ele exige presença. Exige firmeza. Exige governo interior. Coragem é aprender a permanecer inteiro sobre aquilo que se move. Lançar o barco ao mar não é apenas um gesto externo, é um gesto interior. É o momento em que você decide parar de viver em função do que te paralisa. Você aceita não entender tudo antes. Você escolhe agir, mesmo sem garantias completas. O mar assusta porque ele reflete o que existe de mais profundo em você. O desconhecido. O vivo. Aquilo que não cabe em controle absoluto. Lançar o barco significa lançar-se para dentro. Você enfrenta a sua própria hesitação. Enfrenta os seus fantasmas. O alívio começa quando você entende que não precisa dominar todas as águas para partir. Precisa apenas parar de tratá-las como uma sentença de morte. A margem promete paz, mas ela entrega um alívio que apodrece. O que não se move se torna pesado. O que não se arrisca se estreita. O que não parte acumula frustração, ressentimento e a sensação de uma vida não vivida. Essa é a tristeza silenciosa de quem sabe que está ficando para trás de si mesmo. A margem parece estável, mas ela produz um desperdício elegante. Uma vida que não afunda, mas também não floresce. O mar não é o seu maior risco. O maior risco é permanecer em um lugar onde você não foi chamado para ficar. Algumas pessoas só descobrem quem são depois que o barco já está em movimento. A identidade nasce no caminho. A força nasce no caminho. A confiança nasce no caminho. O mar te dá resposta, experiência e presença. Coisas que a margem nunca poderia oferecer. A vida começa quando você aceita o mar. Não porque ele deixa de ser perigoso, mas porque você para de viver dividido entre o desejo e o apego. Você aceita o movimento, aceita a impermanência e aceita a grandeza possível. O que ainda te mantém preso à margem? O que você continua chamando de prudência, quando no fundo é apenas medo de viver? O barco parado não naufraga, mas ele também não cumpre o seu destino. Sua alma foi feita para navegar. Solte as amarras. Parta agora.